Meus irmãos, graça e paz, seja muito bem-vindo a esse último episódio da série Sermão da Montanha. Hoje nós vamos falar sobre a última bem-aventurança que Jesus ele pregou em seu sermão conhecido como Sermão da Montanha. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo de número 5, a partir do verso de número 10, que diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A transformação que Cristo ele faz em nós não é uma transformação estética. A transformação que Cristo faz em nós é uma transformação espiritual. É por isso que quando a gente aceita Jesus, o nosso corpo ele não muda. O que muda é a nossa parte espiritual. O que muda é o nosso espírito que nasce de novo. Porque o nosso espírito ele estava morto por conta do pecado. E como Cristo ele pagou o preço pelos nossos pecados, então, pela fé que nós temos em Cristo Jesus, o nosso espírito ele é ressuscitado novamente. Então, o que acontece com as nossas outras duas partes? A nossa alma e o nosso corpo. O nosso corpo ele vai ser totalmente transformado quando Cristo ele vier novamente para buscar a igreja. A palavra do Senhor nos diz que o que é corruptível, o nosso corpo, ele vai se revestir daquilo que é incorruptível. E a nossa alma, de acordo com Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, ele diz que nós não devemos se amoldar a este mundo, mas nós devemos renovar a nossa mente pela palavra. Então, a nossa alma, ela é transformada através da leitura da palavra. Quanto mais a gente consome dessa palavra, quanto mais a gente conhece dessa palavra, mais a nossa alma, mais a nossa mente, ele vai sendo renovado. E através dessa renovação de mente é que a nossa alma ela é transformada. E é por isso que Cristo ele nos recebe como nós estamos. Mas para que a gente siga o caminho com Cristo, é necessário que a nossa alma ela seja renovada. É necessário que a nossa mente ela seja renovada. Nós podemos nos achegar a Cristo e aceitar Jesus como estamos, mas nós não podemos permanecer como um velho homem. Nós precisamos renovar a nossa mente através da palavra, porque a nossa alma ela precisa ser transformada. Quando nós aceitamos a Cristo, o nosso espírito ressuscita, mas a gente precisa colocar a palavra para dentro para que a nossa mente ela seja renovada. E quando isso acontece, conforme a nossa mente ela vai sendo renovada, as coisas, o mundo ao nosso redor, ele reage de forma diferente, porque isso causa em nós uma transformação. Quando nós renovamos a nossa mente pela palavra, a gente passa a mudar as nossas atitudes. E quando a gente muda as nossas atitudes, o mundo ao nosso redor, ele reage de forma diferente. É por isso que Cristo, ele disse que o caminho que leva à salvação é uma porta estreita, ou seja, não é um caminho de facilidade. Porque Cristo, ele não veio para trazer facilidade. O principal propósito de Cristo ao vir à Terra não era fazer você ter uma vida próspera, não era fazer você ser rico, não era fazer você ter muitos bens. Apesar disso ser uma consequência de cumprimento de princípios bíblicos, o principal ponto que Cristo ele veio trazer é a nossa salvação, é o nosso nascer de novo pelo Espírito e a nossa transformação de alma. E a partir desse entendimento você percebe que algumas coisas na nossa vida ela precisa mudar depois que a gente passa a caminhar com Cristo. A gente percebe que antes a gente decidia as coisas baseado no nosso próprio entendimento. A gente decidia as coisas na nossa vida baseado naquilo que a gente achava que era melhor para a gente. Só que a partir de agora, a gente caminha com Cristo e nós temos Cristo como modelo para a nossa vida. Então, as decisões importantes da nossa vida, a gente não toma mais baseado no nosso pensamento, no
no nosso achar que é o melhor. A gente toma as nossas decisões baseado no nosso modelo que é Cristo, baseado na vontade do Senhor que é Cristo. Antes você decidia as coisas na sua vida baseado naquilo que você pensava. Agora você consulta a palavra do Senhor para você saber qual é a vontade de Deus para aquele momento na sua vida. E quando você faz isso, isso significa que você está cumprindo Romanos capítulo 12, porque você está renovando a sua mente através da palavra. E quando isso acontece na sua vida, as coisas ao seu redor, elas vão passar a reagir de forma diferente. Por exemplo, antigamente, quando alguém chegava para você e falava alguma coisa que você não gostava, você reagia de uma forma. Você reagia com grosseria, você falava, respondia à altura daquela pessoa. Agora você já não faz mais isso. E antigamente as pessoas apoiavam você a tomar a atitude errada. Agora as pessoas acham que você é bobo, acham você pacífico demais. Ou seja, é você andando na contramão do mundo, na contramão daquilo que o mundo acha que é o correto. Agora você está andando de acordo com a palavra do Senhor. Ou seja, as coisas elas vão reagir de forma diferente a você. E quando o texto diz que nós somos bem-aventurados por ser perseguidos, isso é um fruto natural de Romanos capítulo de número 12, verso de número 2. Isso significa que você não está mais nos moldes, que você não está mais vivendo no padrão do mundo. Agora você está vivendo nos moldes de Cristo. Agora você está conhecendo qual é a vontade do Senhor para a sua vida. E você está reagindo de forma diferente. Então, logicamente, quando você muda a sua ação, você vai ter uma reação por parte do mundo de forma diferente. Você está andando na contramão daquilo que o mundo acha que é o correto. Então, quando você age assim, é normal você esperar uma reação diferente por parte das pessoas. E é por isso que Cristo aqui, ele diz que nós somos bem-aventurados quando nós passamos por essas situações, quando nós somos perseguidos, quando nós somos, quando falam mal da nossa conduta, quando a gente é taxado por bobo, quando a gente é ridicularizado. Isso tudo significa que você está produzindo o fruto de andar na contramão do mundo, o fruto de você não se amoldar ao padrão do mundo, o fruto de você caminhar na vontade do Senhor e de você conhecer a vontade do Senhor para a sua vida. É por isso que Cristo ele chama isso de bem-aventurança. Você está produzindo o fruto da bem-aventurança. E é a partir daí que vem a recompensa. O próprio Cristo ele disse que grande será a recompensa das pessoas que passam por isso. A gente não pode também cair no erro de achar que é porque eu sofro mais, então a minha recompensa é maior. Eu faço mais, então a minha recompensa é maior. Não. A nossa recompensa, nós seremos recompensados pelas nossas intenções do coração. E para que as nossas intenções do coração sejam transformadas, a gente precisa renovar nossa mente pela palavra. Então não se trata de quem sofreu mais, não se trata de quem fez mais, até porque a realidade de ninguém é igual a de todo mundo. Cada um tem a sua própria realidade, cada um vive dentro de uma realidade diferente. Então não se trata de fazer mais, mas se trata de você ser renovado, de você se deixar essa palavra verdadeiramente penetrar no seu coração. E para que você conserve a salvação da sua alma, é necessário você guardar isso aqui, guardar essa palavra no coração, porque Satanás ele vai fazer de tudo para roubar essa salvação de você. E a única forma de você conservar a sua salvação é você guardando a palavra no seu coração. Então você precisa guardar a palavra quando você passar por momentos de tribulação, quando você for perseguido, quando você viver momentos na sua vida que não são momentos favoráveis da forma como você queria estar vivendo. Você precisa guardar a palavra. O salmista ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é a conservação da palavra no seu coração e a busca intensa por Cristo e deixar essa palavra renovar você que vai fazer você ter força para suportar os momentos difíceis. Cristo ele disse que a casa que foi construída sobre a rocha, ela suportou os ventos, ela suportou as tempestades. E você está fincado nessa rocha, você está fincado em Cristo, que vai fazer você suportar
essas perseguições. E isso para você vai ser motivo de alegria. Você vai se regozijar nisso porque você entende que você passando por isso, você vai estar cumprindo o fruto, esse fruto de bem-aventurança aqui. Você está... É como se você estivesse enxergando o sinal de que você não está nos moldes do mundo, mas você está no padrão que Deus ele estabeleceu para você, de acordo com a palavra do Senhor, cumprindo essa palavra e conservando essa palavra no coração. Então nós finalizamos aqui essa série, Sermão da Montanha, e se esse vídeo, se essa série fez sentido para você, se de alguma forma você foi alcançado por Deus, foi edificado, e você deseja que outras pessoas também sejam edificadas, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, e edifique a vida de outras pessoas. Então que Deus abençoe a sua vida, seja ricamente abençoado e seja abençoado no cumprimento da palavra do Senhor.